Oi, como vocês estão aí? Hoje é Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, né? Então, assim, acho que é importante a gente conversar sobre isso, acho que é importante entender alguns aspectos do que é que envolve a exploração sexual, o que é que envolve o tráfico de pessoas no mundo, né? Porque, assim, esse tema da pedofilia, esse tema do abuso sexual, é um tema, assim, que a mídia explora muito bem, né? Então, é um tema bastante falado, bastante pensado nos jornais, né? Nas mídias, dá uma audiência grande e quando surge um caso é sempre um estardalhaço, né, nas redes sociais, inclusive, a gente acaba movimentando isso, mas é interessante pensar por que nos chama tão pouca atenção pensar a questão do tráfico de pessoas e a questão da exploração sexual de mulheres e crianças. Me parece que isso tem muito a ver, em se tratando da exploração sexual infantil, que tem a ver, e de mulheres, tem a ver com a questão de que a gente acaba achando, né, porque a gente vive numa cultura bastante odiosa contra mulheres, a gente acaba compreendendo, a gente acaba percebendo que isso tem a ver com o desejo das mulheres, não é? Então, muito recentemente, esse termo prostituição infantil deixa de ser usado, né? Porque não existe prostituição infantil, o que existe é exploração sexual, o que existe é tráfico de pessoas. Então a gente precisa compreender tudo isso, né? O porquê que isso acontece, o porquê que isso se dá. Bom, quando a gente fala de exploração sexual, talvez a gente precise conceituar um pouco o que seja exploração sexual. Né? Assim, às vezes a gente confunde a exploração com abuso, às vezes acha que é mais ou menos a mesma coisa e não é por aí. Porque quando a gente fala de exploração sexual, isso necessariamente envolve uma questão de pagamento. Então, quando a gente está pensando a exploração sexual, sempre envolve um retorno, né? No caso de crianças em situação de vulnerabilidade ou não também, né? Assim, costuma envolver coisas como te pago um sorvete, ou pago a sua conta de luz, ou compro o seu material escolar, ou enfim, coisas assim são bastante comuns, né? Isso é um pouco diferente da questão do abuso sexual infantil, que ele é feito a partir de uma sedução também, que ele é construído a partir de uma espécie de convocação da criança para esse lugar, né? Assim, envolve uma culpabilização muito grande da vítima. E é interessante a gente pensar nesse dia, né, dia 23 de setembro, como o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, porque esses crimes de exploração sexual e de tráfico de pessoas estão intimamente ligados e estão muito na coxia dos debates, seja o debate político, seja o debate no campo da saúde, seja o debate no campo da psicologia, né? Então, assim, é muito importante que a gente pense nisso, porque, afinal de contas, quem é que está fazendo esse amparo dessas pessoas? Como é que a gente pode compreender o que é que se passa aí, né? Quando a gente fala de exploração sexual, a gente está falando de um processo de vulnerabilização não só do corpo, não só da sexualidade, né? Não é só a exploração sexual o que acontece aí. O que acontece na questão do tráfico está muito intimamente ligado, por exemplo, a processos migratórios, né? Então, o que costuma acontecer é que comunidades bastante vulneráveis, pessoas que estão buscando aí
melhorias de serviço, né, assim, de situação de vida mesmo, né, a possibilidade de comer, a possibilidade de se vestir, a possibilidade de ter um acesso digno à saúde, à alimentação, à educação. Então essas pessoas acabam se deslocando no território, seja no território brasileiro, seja no território entre países, né, a gente tem aqui a questão ali do Paraguai, que é uma fronteira um tanto livre, né, então o tráfico sexual, o tráfico de pessoas acontece fortemente por esse lugar, inclusive por conta da legislação que é bastante diferente. Então, assim, não é visto como um crime, é visto como contravenção penal. Então, todas essas coisas facilitam que as pessoas sejam retiradas dos seus territórios. E aí, o que acontece, gente, no campo da psicologia falando, que é muito interessante? Que as pessoas muitas vezes não compreendem que elas estão num espaço de violência sexual, que elas estão num espaço de exploração, que elas estão vivendo um crime de tráfico de pessoas, porque muitas vezes essas pessoas, elas de alguma maneira aceitam essa migração, né? Então, assim, elas são seduzidas pela promessa de um emprego, seduzidas pela promessa de uma melhora de vida, e aí de repente elas estão no lugar onde elas estão trabalhando em troca de comida, ou elas estão trabalhando para pagar uma dívida, né, em situação assim análoga à escravidão. E é muito interessante a gente pensar isso, porque existe uma culpabilização da vítima muito grande. Então, muitas vezes essa pessoa não consegue perceber que está nesse trabalho de escravização, e muitas vezes ela acredita que, por exemplo, o fato dela estar sendo explorada sexualmente diz de um pagamento do preço de uma escolha errada. Percebe, assim, como isso pode ser agressivo, como isso pode ser e é extremamente violento com as vítimas, né? Então, assim, a pessoa faz uma escolha errada e, por conta dessa violência psicológica que acontece no meio de todas essas violências, essas outras violências que se desencadeiam, que se encaixam nesse espaço de trânsito do território. E aí eu quero dizer assim, é muito importante pontuar que migrar é um direito humano, né? Então, assim, as pessoas têm que ter o direito de migrar, né? E é isso, quando a gente não tem uma legislação, quando a gente não tem uma conscientização, quando a gente não tem política pública que trabalhe, acaba ficando muito no campo do individual, e as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender, porque é muito comum que se diga assim, bom, eu devia ter ficado onde eu estava, não devia ter querido sair de lá, então agora eu estou pagando o preço. Como se fosse possível que uma tentativa de viver uma vida mais digna, né, assim, de ter mais condições da própria subsistência, da subsistência familiar, precisasse ser punida com escravização, precisasse ser punida com estupros, né, com abusos sexuais. Isso acontece muito em regiões, e aí eu quero fazer o link com o que a gente está vivendo no nosso país nos últimos anos, né, que é o desmatamento da Amazônia, que é o desmatamento do Pantanal, porque esse processo de exploração sexual de mulheres e crianças, de tráfico de pessoas, acontece muito em regiões de exploração da natureza. Então, o que costuma acontecer? Acontece que se abre um garimpo no meio de um território amazônico ou pantaneiro, ou acontece um polo de devastação das matas, e então, assim, uma grande quantidade de trabalhadores se deslocam para esse espaço, deixam as suas famílias em seus territórios de origem e se deslocam para esse espaço. Nesse lugar, muitas vezes acontece o sequestro, acontecem promessas, então muitas mulheres e muitas crianças são levadas para esse lugar na promessa de ter uma vida melhor, né? Então você vai para esse lugar, você vai trabalhar lá como cozinheira, você vai trabalhar lá como alguém que lava, ou você vai trabalhar lá servindo de alguma maneira esse acampamento, esse lugar aí de exploração. E aí, em vez delas serem exploradoras, elas acabam sendo exploradas.
Crianças em situação de vulnerabilidade, né, assim, de extrema pobreza, são pessoas que estão bastante sujeitas a esse tipo de violência. Então, eu estou dizendo que crianças pobres necessariamente são crianças que sofrem violência? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós temos no nosso país um sistema de devastação subjetiva, de devastação das comunidades, que muitas vezes deixam famílias em uma situação de degradação tão grande que medidas absurdas são tomadas. Aí eu quero retomar um pouco o conceito da pedofilia, né, que é um pouco diferente do conceito de abusador sexual, mas há um relato que me tocou muito, que é de uma pessoa que fez uma proposta para uma mãe, né, no tipo assim: se você me mandar uma foto nua dessa criança, eu pago todo o material didático dessa criança e também os uniformes. E aí é muito interessante a gente pensar que a escola tá ali cobrando, né? A escola manda um recadinho: mãe, se não comprar o material, tá difícil, vai ficar difícil, precisa de uniforme. E aí essa mãe não tem condições, essa mãe já foi abandonada porque muitas vezes também já foi vítima dessa exploração no outro momento, né? Que é muito o que acontece nesses territórios de exploração da natureza. Então, esses homens vão para esse lugar, exploram sexualmente dessas mulheres, né? As colocam numa situação de cárcere. Depois que eles terminam de explorar o território e a vida dessas mulheres, eles simplesmente migram de volta para os seus territórios originais, migram de volta para suas famílias e abandonam essas mulheres, essas crianças, inclusive muitas vezes com crianças, né? Então, assim, eles as exploram, eles as engravidam e as abandonam. E o que acontece? Isso nos diz muito, assim, desse processo de abandono de certas comunidades, né? Porque, assim, imagine a situação dessa mulher que já passou por todas essas coisas que eu estou narrando, e aí a escola está fazendo essa pressão e alguém lhe oferece algo tão grandioso como o material didático da própria criança e o uniforme em troca de uma foto, né? Assim, é de se cogitar no caso, né? É de se cogitar, porque é uma situação de degradação tão grande que isso acontece. E é muito interessante a gente pensar que no que diz respeito à exploração sexual e ao tráfico de pessoas, 80% das pessoas que aliciam essas crianças e essas outras mulheres são mulheres que já são vítimas, que já foram vítimas desse tráfico e dessa exploração. Porque acontece como uma espécie de ciclo vicioso, né? Em psicanálise, a gente fala muito em repetição. Então, você aprende uma coisa dentro do seu ambiente, com a sua família, no seu processo de amadurecimento e crescimento, e aí você aprende a olhar para o mundo e a perceber a vida a partir desse ângulo, né? Então, assim, isso vai se repetindo. Essa exploração é construída na vida dessa mulher que não tem muita saída, que não sabe muito o que fazer, que não tem muitas estratégias para tentar compreender o mundo de uma outra maneira e acaba trazendo junto dela outras pessoas para se tornarem vítimas também, inclusive muitas vezes para aliviar a sua condição de exploração, porque elas precisam dar conta de uma quantidade X de programas, de dinheiro, né, assim, de serviços prestados, né, porque quando a gente fala de tráfico de pessoas, de mulheres e de crianças, a gente está falando muito, assim, de uma questão do tráfico de drogas, sim, é verdade, né, inclusive a maioria das mulheres que estão encarceradas hoje no Brasil ou estão por questão de tráfico de drogas, né? Então, elas são usadas como mula, mas há também a questão do tráfico de órgãos, infelizmente, isso é muito comum, e é interessante que a gente diz muito pouco disso, né? E, bom, a gente diz muito pouco disso porque isso está intimamente ligado a grandes poderosos, né? Assim como na questão do tráfico de drogas, que a gente persegue o traficante, né? E demoniza a favela e demoniza as populações periféricas que estão aí na ponta dessa exploração, a gente pouco enxerga que esse mercado é mantido por investimentos milionários, não é?
Então, assim também o é na questão do tráfico de mulheres e no tráfico de crianças. Então, assim, a gente vê que quando, por exemplo, se descobre um ponto de exploração sexual de crianças, normalmente é a mãe que é presa, né? Normalmente é alguém que está ali junto. Mas onde é que estão essas pessoas que estão consumindo? Onde é que estão os donos dos iates? Onde é que estão os donos dos barcos onde esse abuso acontece? São perguntas importantes que a gente tem que se fazer, porque essas perguntas não estão na mídia, né? A pedofilia acabou ganhando bastante status no debate, né? Bastante lugar no debate. O abuso sexual acabou ganhando bastante lugar no debate, mas a gente ainda tem essa expectativa, essa ideia de que a exploração sexual, ela acontece justamente porque as pessoas que estão ali envolvidas decidiram estar. E aí a gente vê uma revitimização das pessoas, não é? Então, assim, essa pessoa, ela já foi vitimada justamente por estar numa situação muito degradante a ponto de precisar migrar e não saber exatamente como fazer isso, então acabar sendo explorada sexualmente, né? E aí ela é levada para esse lugar sob a promessa de uma vida melhor, e o que acontece não é exatamente isso. Então ela tem a violência do Estado, né, de uma pobreza bastante devastadora que se impõe sobre a sua vida. E aí ela tem essa violência que é a do encarceramento e da devastação no sentido de realizar trabalhos de escravização, de ter o seu corpo explorado, de ter a sua dignidade posta à baila, né? E numa terceira esfera, que é a esfera social, que a gente não consegue compreender a dimensão, o tamanho que essa violência ocupa na vida dessas pessoas, né? Assim, quando a gente fala de violência sexual contra crianças, independente se aquela criança foi seduzida, independente se essa criança foi de alguma maneira levada a desejar estar nesse lugar, nós estamos falando de abuso, nós estamos falando de estupro, né? Então, assim, uma criança que é colocada nessa situação de violência para receber um sorvete de volta, para receber o uniforme da escola, precisa ser pensada não apenas no âmbito da violência sexual que é cometida contra ela naquele momento em que o seu corpo está sendo violado, mas precisa ser pensada numa esfera de que como é que essa criança chegou a este lugar, como é que o seu corpo foi devastado dessa maneira. Tem um provérbio africano que é muito caro, né? Assim, que diz que é preciso uma comunidade inteira para educar uma criança. Onde é que está essa comunidade que não percebe a violação dos direitos dessa criança desde muito antes dela ser colocada nesse lugar, nessa posição de violação sexual, de tráfico de pessoas, né? Então, me parece que assim, são questões muito complexas que a gente precisa pensar, são questões que merecem a nossa atenção, né? Tanto quanto a questão da pedofilia, tanto quanto a questão do abuso sexual infantil, porque o tráfico de pessoas é muito velado para fins milionários, né? Então, muitas vezes a gente não consegue perceber porque está aí vendado com esses olhos do capital, vendado com essa venda dos poderosos, vendados com essa violência de gênero, né? No sentido assim de, é lógico que ela sabia o que estava fazendo. Ela tá lá porque ela queria, né? Ela se vendeu como se uma criança... o ECA está aí fazendo 30 anos e ele nos lembra constantemente que a criança precisa ser protegida, que a criança precisa ser cuidada, que a criança tem direitos à dignidade, ao respeito, ao amor e à educação. E aí todos esses direitos estão violados e aí a gente usa essa coisa, né, esse argumento pífio, estúpido, de que a criança está ali porque ela quer. Como assim? Né? Como a gente pode simplesmente colocar essa venda e dizer, ela tá ali porque ela quer, ela sabia do que estava acontecendo, e a gente se coloca nessa posição de simplesmente se virar de costas para toda essa violação que vem acontecendo, né? Então, assim,
Isso parece que está intimamente ligado com uma sequência de hipocrisias que a gente desenvolve no nosso fazer humano, no nosso fazer das relações, né? Então a gente precisa muito pensar sobre essas questões para conseguir, inclusive, ficar atenta para pessoas que estão em situação de exploração sexual, de tráfico de pessoas e que não conseguem perceber, né? Então, assim, a gente vê muitas mulheres dentro do território nacional, dentro do Brasil, que migram de cidade em cidade, fazendo serviços sexuais, sem conseguir se desvencilhar desse lugar, dessa posição de ser explorada, e simplesmente não conseguem perceber que estão nesse movimento, porque afinal de contas elas escolheram entrar num avião ou num ônibus ou no que quer que seja para tentar uma vida melhor. Não conseguem perceber que elas não têm necessariamente uma culpa, mas o que elas têm são direitos e direitos que estão sendo negados, né? Então, assim, talvez a gente precise pensar enquanto sociedade, onde é que a gente está falhando? O que é que está acontecendo que a gente não consegue perceber e fazer perceber, né, dessas violências? Deixa eu ver, a Dai. E como essa criança vai se sentir segura para tentar retomar sua vida em pleno crescimento após tamanha violação? Pois é, né? Então, assim, para que isso aconteça, para que essa criança consiga minimamente fazer um processo de retorno, né? Assim, um retorno à saúde, um retorno a uma vida minimamente, assim, respeitosa, né? Desde dentro, é preciso que exista uma rede de apoio, é preciso que a comunidade se coloque à disposição dessa criança, inclusive para ajudá-la a atravessar esse processo de sofrimento. Tem uma coisa muito interessante que a psicanálise nos ensina, que é o neurótico, ele sofre de reminiscências. Então, muitas vezes, a criança não vai conseguir perceber naquele momento que é uma violação tão grande do seu corpo, né? Ela vai sentir várias coisas, mas como no caso da questão do tráfico, muitas vezes a pessoa não vai se dar conta naquele momento. Mas no processo de reconhecimento dessas ausências de direito, no processo de reconhecimento das violações sofridas, a saúde mental vai se perdendo, sabe? Vai se perdendo assim como quem carrega água numa peneira, né? Então, assim, o que sobra é um amontoado de buracos, é um amontoado de vazios, e sem uma estrutura mínima, a sobrevivência, a existência fica num lugar de insustentável muito grande, né? Então a gente precisa realmente olhar para as crianças e olhar para as mulheres e olhar para a nossa sociedade como um todo. Quando a gente individualiza muito, né? Eu sei que, assim, desde um ponto de vista da clínica, do sofrimento humano, as coisas são muito no 1 a 1, né? Mas a gente sabe também, por exemplo, que para pensar a saúde mental, a gente precisa estar junto ao nosso tempo, a gente precisa estar atento aos processos que nos acontecem, os processos sociais, os processos de empobrecimento e enriquecimento, os processos de exploração, de violação, os processos ideológicos que estão acontecendo. Porque senão a gente realmente culpabiliza uma criança, a gente culpabiliza as mulheres que estão nessa posição, as mulheres que são sequestradas, as mulheres que são violadas, e bom, elas que se danem. E aí, eu quero pensar com vocês um instante sobre a questão da pornografia, né? Que é um assunto que me é muito caro, porque assim, a gente sabe que os sites de pornografia têm acesso cotidianamente, assim, por milhares e milhares e milhares e milhares de usuários. E a gente acredita e se convence de que tá tudo bem aquelas cenas, né? Aquele sexo britadeira, aquele monte de homens violando o corpo de uma mulher, né? E a gente diz, bom, mas ela aceita isso. Ela assinou um contrato, ela se colocou nessa posição como se um papel, como se uma assinatura garantisse o direito de
garantisse que uma pessoa pudesse ser devastada da maneira como nós vemos aquilo. E é interessante que a pornografia nos induz, nos convence, distorce o nosso desejo, distorce a nossa subjetividade, inclusive não apenas para que a gente não veja o tamanho do absurdo, mas para que a gente se excite com a violência, e inclusive nós mulheres, com a violência que é colocada sobre o nosso próprio corpo. E aí a gente é ser humano, né? E a nossa constituição subjetiva, do ponto de vista sexual, se constitui assim, né? Assim, a dinâmica sexual, ela tem a ver com aquele que penetra e aquele que é penetrado, aquele que domina e aquele que é dominado, aquele que beija e aquele que é beijado. Né? Então, assim, existe essa dinâmica e parece que tanto a pornografia, quanto o estado de leis, quanto a exploração das florestas, quanto os garimpos, quanto a masculinidade como um todo, aprendeu a explorar de uma maneira, assim, excepcional para nos vendar e para que a gente não consiga perceber o tamanho dessa devastação. Né? Assim, então é por isso que eu digo que a gente sofre de reminiscências, e nesse processo de perceber essas memórias, de perceber esse lugar de devastação que nós já estivemos, né? No caso dessas crianças, né? Esse nós infantil, que aí acaba virando um nó mesmo, que acaba virando nós subjetivos, nós que precisam de um rala danado para tentar desamarrar. Né? E fica cada vez mais difícil, porque à medida que vai sendo percebido a libido, né, de viver essa sexualidade, inclusive semana que vem, me parece, a gente já lança o e-book explicando um pouco sobre o que é sexualidade infantil, né? Então, assim, essa sexualidade vai sendo corrompida, esse desejo de estar vivo, esse desejo de fazer viver. Então, é um assunto muito caro que a gente precisa muito se perceber, que a gente precisa muito se olhar, porque tem uma interseccionalidade que atravessa essa conversa o tempo todo. Não são quaisquer crianças que são sequestradas, né? Que são vítimas do tráfico de humanos. Não são quaisquer mulheres que são levadas à exploração sexual, que são colocadas em situação de degradação. Não são. São sujeitos bastante específicos, são sujeitos bastante racializados, são sujeitos bastante territorializados, né? Isso não é à toa, gente. Não é à toa, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Por que é que tantas mulheres negras estão nessa posição de empobrecimento, de degradação de si, de exploração sexual? Por que é que tantas crianças indígenas são cooptadas, são sequestradas, são levadas para cárcere privado, são adotadas de maneira, como se diz, de maneira ilegal, de maneira irresponsável, né? Então, assim, precisa ser visto, porque quando a gente não olha para isso, a gente se recusa a perceber o espaço que a gente ocupa no mundo e o espaço que é esse território onde nós habitamos. Quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente está falando de uma violação que é sexual, que é uma violação do corpo, que é uma violação psicológica e que é uma violação territorial também. Como é que essa pessoa vai poder fazer alguma coisa se ela foi tirada do seu território e levada para um lugar onde a sua rede de apoio simplesmente não existe? Onde ela está à margem dos seus abusadores, né, assim, dos seus traficantes, por assim dizer, dos seus exploradores. Quais são as possibilidades dessa pessoa, dessa criança, dessa atriz se desvencilhar desse lugar de abuso? Enfim, são algumas questões que eu trouxe para a gente pensar. O CRP fez uma campanha bastante interessante, né, falando desse Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. E quando a gente fala de direitos da infância, direitos da criança, garantia, né, desses direitos, da criança ser percebida como gente, a gente precisa
sim perceber como é que acontece essa exploração, como é que acontece esse tráfico, porque senão a gente continua alimentando essa roda de que apenas algumas crianças importam, de que apenas algumas mulheres importam, como se esses sujeitos que estão sendo vítimas de todas essas violências não sentissem tanto como as crianças do nosso convívio, da nossa família sentiriam, né? Então, essa conversa aqui é um convite mesmo para a gente pensar um pouco, né, em como é que a gente está atuando no mundo, como é que a gente está existindo aí nesse mundão muito doido de 2020, de devastação do Pantanal, de devastação da Amazônia, de sequestro e ataque às comunidades indígenas, de abertura de inúmeros garimpos, né, que são esses lugares de tanto risco, que são esses lugares que apresentam tanto perigo para as nossas crianças e para as nossas mulheres, sobretudo as mais vulneráveis. Então, a Dai tá falando aqui para deixar a live salva. Acho que vou deixar sim, vou deixar por um tempo, mas aí depois vou subir para o canal do YouTube. Quem quiser ver, veja lá, tá? Então, assim, se vocês quiserem que as pessoas tenham acesso a essa conversa já, assim, pelo Instagram, vou deixar aqui por 24 horas, depois vai ficar só lá no canal do YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham um bom finalzinho de noite, a gente segue conversando, né? Eu tô curtindo, assim, fazer essas conversas aí fora de hora, depois que as crianças já foram dormir, porque, assim, a gente precisa muito pensar sobre a infância, os direitos da criança, mas a gente precisa pensar isso não só com as crianças, né? A gente precisa pensar entre nós, para que a gente encontre maneiras bonitas, maneiras lúdicas, maneiras respeitosas de conversar com as nossas crianças, de garantir a sua proteção, né, para que a gente não as deixe desamparadas. Então, aqui esse espaço é um lugar onde a gente discute estratégias, onde a gente fala palavras que não necessariamente estão no vocabulário infantil, para que a gente consiga traduzi-las, cada uma de nós à nossa maneira, cada uma de nós a partir das nossas crenças, né, e das nossas possibilidades com os nossos pequenos. Então, um beijo para vocês e até mais.